Manhã de sábado, hoje dia 16 de maio de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. Que a graça de Deus, que a virtude do Espírito Santo esteja aqui agora sobre nós. Sim. E também sobre vós, para que nós possamos anunciar mais uma vez as boas novas de salvação. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Se tu estás triste e abatido, esta palavra pode te alcançar. Se você está parado no caminho, esta palavra alcança a tua vida. Se tu estás doente, enfermo, seja no corpo ou no espírito, o Senhor tem cura para ti nesta manhã. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, faça a tua inscrição e também continue comentando, fazendo teus comentários como todos os dias. Se os irmãos puderem, sempre dizendo da onde nós estão nos ouvindo. Nós ficamos muito felizes. E também compartilhe com outros a mensagem. Irmãos, queremos agradecer a todos os irmãos de todos os lugares que têm orado por nós. Amém. Tem declarado seu amor para conosco. Nós ficamos muito felizes. Pedimos encarecidamente aos irmãos que toda a glória e toda a adoração seja para o nosso querido Deus. Muitas vezes é bom nós esquecer até do nosso nome, mas louvar e tributar tudo ao nosso querido Deus. Ele é a razão da nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Orem, continue orando por nós e nós sempre estamos orando pelos irmãos. Os anos vão passando e o Senhor vai continua nos orientando para os dias seguintes, cansados, mas nunca desanimados, porque o Senhor está com todos nós. Família, Cristo em vós, esperança da glória. Tenham certeza que logo, logo voltará o Senhor da glória. Amém. E nós iremos para sempre com Ele. Queridos irmãos, vamos para a palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26. Um homem, quando recebe uma ordem do Senhor. A Bíblia fala que, aqui na igreja primitiva, que foram separados 7 diáconos, e 2 deles se destacaram, Estevão e Filipe. Vamos falar sobre Filipe hoje, o diácono que também era cheio do Espírito Santo. Eu não sei se tinha coisa maior ou melhor na vida de Filipe do que isso. Eu creio que não. Era o homem cheio do Espírito Santo. A gente pode ser pobre, velho ou jovem, de qualquer cultura dessa terra. Mas se for cheio do Espírito Santo, ele é tudo, ele tem tudo. Ele supera tudo e todos, porque ele é cheio do Espírito Santo. E o anjo do Senhor, versículo 26 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, depois que ele saiu de Samaria, onde ele estava evangelizando, ganhando almas para o Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cadace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente
de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. E regressava sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse no carro com ele e se assentasse. Queridos irmãos, com certeza o Espírito Santo estava interagindo entre Filipe e o eunuco. Talvez o eunuco não sabia. O superintendente de todos os tesouros da rainha da Etiópia. Era um homem muito sábio, com certeza, mas não sabia nada sobre as Escrituras, absolutamente nada. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava com ele, não estava nele, ele precisava ouvir, precisava abrir-se uma porta para ele. E a porta, a chave da porta, estava com um homem desconhecido que estava por ali, Filipe. A porta do conhecimento, a chave do conhecimento, que é ser cheio do Espírito Santo. E com certeza, quando o eunuco viu o Filipe, se não fosse uma coisa dirigida pelo Espírito Santo, o eunuco, que ia com uma caravana, com certeza com pessoas, guardas e tudo mais, ele ia mandar retirar aquele homem dali. Mas Filipe, olhando, e pergunta para ele: tu entendes o que estás lendo? E o eunuco, verdade. E o eunuco diz: como vou entender se não tem quem me ensine, quem me explique? Como é que nós vamos entender a palavra, irmãos, se não tiver ninguém para nos ensinar? Como é que os nossos antepassados entenderam? Verdade. A palavra tão singela, mas ninguém entendia. Precisa o Espírito Santo. Agora, Filipe, a gente não sabe nada sobre ele, a não ser que era um homem cheio do Espírito Santo. Agora, do eunuco, a gente sabe que era o chefe dos tesouros, era um homem inteligente, era como se fosse o ministro da economia daquele país, não é? Um homem muito sábio, mas não entendia nada das Escrituras. Isso faz eu pensar. Já falei aqui, quando eu era criança, ia na aula, e um dia eu cheguei em casa e disse para o meu pai: pai, eu já aprendi a ler. E meu pai estava sentado, era meio-dia, hora de descanso. Ele estava sentado com a Bíblia, era o costume dele sempre. E ele disse: então vem aqui. E botou eu no colo dele e disse: lê aqui. Daí eu disse: não, pai, mas não é isso aí que eu sei ler. Porque eu estava aprendendo na escola a letrinha cursiva. E a imprensa eu não sabia ler. Daí meu pai disse: minha filha, quem não souber essas palavras aqui, quem não conhecer a palavra de Deus, pode ser o maior doutor, ele não entende nada, ele não sabe nada. Hoje, eu lembrando disso, eu lembro como uma profecia. E assim estava aquele homem ali. Ele sabia ler, ele lia, mas ele não entendia. Ele precisava que o Espírito Santo tocasse no coração de alguém que ele não conhecia e chegasse correndo até. Foi o carro ele foi correndo do lado. Como meu esposo já falou, quem sabe até se não fosse pelo Espírito Santo, dizer: retire esse homem, o que esse homem está correndo aqui do nosso lado? Uma estrada deserta. Mas uma estrada deserta, quem sabe é um assaltante. Mas não, era Deus que tinha mandado. E quando ele chegou perto, ele olhou para dentro da carruagem e disse: entendes o que lês?
E ele disse, né? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Não sabia ele que ali estava alguém mandado pelo Espírito Santo de Deus para lhe explicar tudo de quem era falado ali onde ele estava lendo, qual era o personagem que ele estava vendo e não sabia quem era e queria saber quem era. Então, meu esposo vai continuar agora. Ele vai explicar o que ele estava lendo e vai continuar falando. E o lugar da escritura que lia era este. Aleluia. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E a quem contará com essa geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Isaías 53, 7 e 8. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te que me digas, de quem é esse profeta? E de si mesmo, ou de quem fala o profeta? É de si mesmo ou é de outro que ele está falando? Aí, então, Filipe abriu a boca. Melinda, irmãos, um homem de Deus abrir a boca e deixar o outro dizendo, Deus, a tua palavra é a primeira vez que eu estou ouvindo. A primeira vez que ela está entrando na minha alma. Aquele homem sábio, superintendente da rainha de Cadace, um homem com todas, quantos títulos não tinha aquele homem? Agora um simples homem, um rapaz correndo do lado do carro, da carruagem dele, e de repente, tu entende o que estás lendo? Como vou entender se ninguém me explica? Aí está a ação do Espírito, irmãos, Aleluia. Que entra na nossa vida e resolve tudo para nós. É só dar o lugar. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus, o nosso querido Salvador, o nosso querido Mestre eterno, que sem ele, irmãos, nós não podemos fazer nada. E disse mais, indo eles a caminho, chegaram a um lugar onde havia água. Com certeza, Filipe já tinha dito tudo que era necessário para ele, contado toda a história para ele, da ressurreição, da descida do Espírito Santo, do batismo em água, tudo para ele. E ele disse, e disse o eunuco, eis aí água, o que me impede a ser batizado? O que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E diz a palavra que quando pararam o carro, ele desceu as águas. Quando Filipe desceu, ele fez aquilo que o Senhor mandou. O Senhor tomou Filipe, levou para outro lugar, e o eunuco foi embora para a sua terra, feliz porque encontrou a fonte da vida. Meu irmão, aonde tu andas nesse momento? Aonde tu estás? Quem sabe até já entendeste a voz do Espírito. Quem sabe até caminhaste, andaste com ele. Quem sabe até desceste as águas. Quem sabe até foste cheio do Espírito Santo um dia. E hoje estás vazio. Não tens mais para ti mesmo, olhando assim, não tem saída. Mas a palavra de Deus continua viva, poderosa, para alcançar e limpar o teu coração. Tirar tudo aquilo que está te trazendo essa angústia e aflição.
pensando em até tirar a tua própria vida, porque não tens mais paz, deixaste a fonte. O Senhor está ao teu lado. Não é mais Felipe que corre ao teu lado, não, mas é o próprio Espírito Santo que está querendo te alcançar e te convencer dessa situação e te dar a solução. Minha irmã, você doente, você aflito, você hospitalizado, você perdido, fugindo da tua própria família, indo embora. O Senhor está te atacando agora e falando: volta, volta para o teu caminho. Você precisa entender o que eu estou te dizendo. É o Espírito Santo que está falando com alguém nessa manhã, dizendo para você o que tu deves fazer, a atitude que tu deves tomar. Não fique pensando que o Senhor não está te vendo. O Senhor viu o eunuco lá no caminho deserto e falou para Filipe: vai para o caminho que sai de Jerusalém, descendo para Gaza, lá para o sul. Vai correndo, faz a obra do Senhor. E o Espírito Santo, que tu conhece, sabe quem é Ele, tem falado contigo dias e dias a fio. Dê ouvido para Ele hoje. Entrega a tua vida para o Senhor. Minha irmã doente, meu irmão enfermo, desesperado, famílias indo um para um lado e outro para o outro. O Senhor quer consertar tudo. O Senhor está aqui para te abençoar. Querido Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós te pedimos, Pai. Sim, Pai querido, sinto, Pai querido, uma força contrária, querendo que alguém não ouça essa palavra, mas vai ouvir sim, em nome de Jesus, e tu vais fazer a obra, Pai eterno, transformar essa vida, dar poder, dar graça, dar entendimento, para ele entender e continuar o caminho dele feliz e alegre, Pai. Querido Deus, ajuda os meus irmãos, é o pedido que nós fizemos a Ti nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, hoje, Senhor, e para todos sempre, crendo nas Tuas promessas. Amém e amém. Amados irmãos, povo de Deus, família, Cristo em vós, esperança da glória. Até amanhã, querendo o Senhor. Fique na alegria do Espírito Santo de Deus.